Calor. O calor, quando estamos estudando em física, está relacionado com energia, com uma transferência de energia, uma troca de energia. Eu cedo uma energia, eu recebo uma energia. Não está relacionado, quando estamos falando aqui, em sensação térmica, em sensação de estar quente, eu estou no sol, eu estou sentindo calor porque a temperatura é de 40 graus Celsius. Não é isso, isso é sensação térmica. Ah, porque tá 35 graus, está quente, e se está menos 35 está frio. Não é disso que a gente está falando. Calor, a gente está falando de uma forma de energia. Energia. E energia de transição, porque a gente não tem como medir o calor. Vou medir quanto é o calor deste pincel. Isso não tem sentido físico. O que tem sentido físico é dizer quanto variou de calor neste pincel desde o momento que eu passei a ficar pegando, porque ele tinha uma temperatura no comecinho, ó, geladinho, e aí depois de você escrever e ficar aqui mexendo, ele vai ficar mais quentinho. Você vai perceber que ele vai ficar não vai ficar tão gelado quanto estava antes. Ou seja, a temperatura desse pincel aumentou. Se essa temperatura aumentou, há uma energia de transição, há uma energia que está sendo passada do meu corpo para este pincel. E este calor, que é essa energia de transição, aqui para os nossos cálculos, que a gente vai finalizar daqui a pouquinho e entender do que eu estou falando, a gente conhece por quê. Então a gente vai reconhecer o que como o calor. E esse calor que ele é dado às vezes em joule, ou então no sistema internacional, ou de uma forma mais usual, caloria. Quando a gente fala de caloria, nos livros que você viu, é exatamente o calor que é essa energia que está passando. Vocês têm que entender que nós podemos chamar de joule ou de caloria. Beleza, mas isso é só a denominação do calor. E aí muita gente confunde calor com a temperatura, sendo, gente, que temperatura nada mais é do que um nome que a gente dá, por isso que inventaram aquelas escalas dos termômetros. E essa temperatura é um número que vai dar que vai medir o grau de agitação. Das moléculas, dos átomos, das partículas que formam aquela substância. Então a temperatura sim, aí sim, aqui é um número específico. Vou medir a temperatura deste termômetro. Você bota um termômetrozinho aqui em algum lugar no pincel para medir a temperatura. E aí, medindo a temperatura, aquele valor que aparecer no termômetro vai dar exatamente o grau de agitação das minhas moléculas. E aí vai dar para entender que uns corpos têm um grau de agitação maior do que outros. Então não confundam o calor com a temperatura. E vocês sabem que as formas de você medir a temperatura, nós temos conhecidos graus Celsius, nós temos conhecido o grau Fahrenheit, nós temos conhecido o famoso Kelvin. E aqui no Brasil a gente usa mais o Celsius, Estados Unidos, Fahrenheit e Europa, e pá, não sei o que, usa Kelvin. E existem outros termômetros, mas usuais são esses, beleza? Agora sim, a gente vai tentar entender sem confundir capacidade térmica de calor específico. Capacidade térmica, que nos problemas a gente vai conhecer como um ser grande, um ser maiúsculo, capacidade térmica. Ora, meus amigos, se você pega, por exemplo, aqui uma barra, se você pega aqui, por exemplo, uma barra de ouro, e aí você pega e mede a quantidade de calor que ele recebeu, a variação de energia que ele recebeu, a quantidade de calor, e divide essa quantidade de calor pela variação da temperatura sofrida por este corpo, é o que vai nos dar o nosso Czão, que é a nossa capacidade térmica. Agora, meus amigos, vamos supor que eu pegue aqui uma barra de ouro bem maior que essa.
para essa mesma variação de temperatura, ora, o bloco não é maior, se o bloco é maior, você há de entender que para essa mesma variação de temperatura, vamos supor 1 grau para cada um, eu vou precisar de bem mais calor. Ora, se para uma mesma variação de temperatura eu precisei de mais calor nesse do que esse, quer dizer que essa capacidade térmica desse camarada é bem maior que o C do primeiro. O que eu quero que vocês entendam? Que a capacidade térmica, ela mede que essa capacidade térmica ela vai ser diferente mesmo que essas substâncias sejam iguais. As substâncias são as mesmas. Aqui é ouro e aqui é ouro. A mesma substância, porém as massas são iguais. A substância é a mesma, mas as massas são diferentes. Sendo as massas diferentes, vão apresentar capacidades térmicas diferentes. Por que que eu estou falando isso? Para que vocês entendam que capacidade térmica quer dizer pura e simplesmente qualquer substância igual ou diferente. E se for igual, com massas diferentes, né? Claro que se fosse a mesma substância com a mesma massa vai ter a mesma capacidade térmica. Mas a capacidade térmica ela determina o que? É quanto maior a capacidade térmica de uma dada substância, maior vai ser a quantidade de calor que ela precisa receber ou perder para variar um grau da temperatura desse corpo. Por que que eu estou dizendo isso? Porque, meus amigos, para que vocês não confundam com o calor específico, que eu já vou explicar. Tá, meus amigos, mas quem é este nosso C? E aí eu vou usar esse espaço aqui para dizer o seguinte: quantidade de calor dividido pela temperatura. Então eu posso dizer o seguinte: baseado nisso, a minha quantidade de calor vai ser igual a capacidade térmica multiplicado pela variação da temperatura. Então eu posso dizer das duas formas, que a capacidade térmica é a razão entre a quantidade de calor e a variação da temperatura, ou que a quantidade de calor é igual à capacidade térmica vezes a variação da temperatura. E essa forma aqui, presta atenção mais nela, porque a gente vai precisar dela daqui a pouquinho para a gente finalizar a fórmula da quantidade de calor envolvida nessa troca, nessa transferência. Isolando C, nós vamos ter que a quantidade de calor é dividida pela variação da temperatura. A partir daí, o que dá para a gente entender? Ora, qual vai ser a unidade da nossa capacidade térmica? E vocês têm que entender que nos problemas, na hora de responder, eles vão querer essas unidades. Então, a quantidade de calor, a gente viu que pode ser em joules no sistema internacional ou caloria no modo usual, que é o que é mais convencionado aqui do nosso lado do planeta. Então, nós temos uma forma que seria o joule dividido por Kelvin, que é o sistema internacional. E nós temos outra forma, que é o mais usual, que é caloria por grau Celsius ou Fahrenheit. Mas não faz tanto fez, vai depender do problema. E essa vai ser a unidade. Calor específico. Ora, meus amigos, enquanto a capacidade térmica ela caracteriza o corpo, porque a gente viu que podem ser coisas iguais como podem ser coisas diferentes. Por exemplo, a água tem uma capacidade térmica maior que a capacidade térmica da areia. Por isso que quando você está na praia e você entra de manhã, a água está numa determinada temperatura, agradável, gostosa. E a areia está friazinha, olha que gostoso. Espera meia hora de sol e você entra na água, a água continua do mesmo jeitinho e a areia já vai estar um pouco mais quente. Espera meio-dia e entra nessa mesma água. A água vai estar, se duvidar, um pouquinho mais com temperaturazinha elevada e a areia vai estar torrando. Isso quer dizer o quê? Que a água tem uma capacidade térmica maior que a areia. A água precisa de muito mais calor para variar a temperatura dela do que a areia, que basta um solzinho qualquer e ela já está torrando o pé da gente.
Já o calor específico, olha que interessante, ele caracteriza a substância. Por quê? Porque cada uma vai ter o seu calor específico. E aí a gente conhece o calor específico por uma letrinha C. Parece com E, mas é um Czinho, C pequeno. Não confunda o C pequeno com o Czão da capacidade térmica. Czinho, calor específico, Czão, a capacidade térmica. O que é o calor específico? É uma diferença sutil entre calor específico e a capacidade térmica. Calor específico é a quantidade de calor por unidade de massa necessária para elevar a temperatura deste corpo em 1 grau Celsius. Em 1 grau. Por exemplo, o calor específico da água, o calor específico, vou botar um Czinho, do H2O, né, da água. Quem é que vai ser o calor específico dela? É dado por uma caloria por grama vezes grau Celsius. O que isso quer dizer, meus amigos? Só para efeito de exemplo da água, que tem um calor específico igual a 1, ou 1 caloria por grama vezes grau Celsius. Isso quer dizer o seguinte, que esta água, ela precisa de 1 caloria para aumentar de 14,5 para 15,5 graus Celsius 1 grama dessa água. O calor específico da água 1, quer dizer 1 caloria por grama vezes grau Celsius, é que esta água ela precisa de 1 caloria para aumentar a temperatura de 1 grama dessa água de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Resumindo, o calor específico é a quantidade de energia, ou seja, de calor, que você precisa fornecer a um pouquinho dessa substância para aumentar em 1 grau a temperatura dessa substância. Por isso que a água tem um calor específico igual a 1. E você sabe que para você esquentar uma água demora alguns minutos. Mas se você pegar uma substância, por exemplo, eu não vou saber decorar, mas vamos supor uma substância, um metal da vida qualquer, e você vai ver que o E do elemento químico qualquer X vai ser 0,008 calorias por grama vezes grau Celsius. E o que é que isso quer dizer? Olha como é baixinho. O calor específico desse elemento X é tão baixinho, por quê? Porque ele só precisa de 0,008 calorias, ele só precisa de um pouquinho de caloria para aumentar 1 grama dessa substância a temperatura em 1 grau Celsius. A água você precisa de 1 caloria, é caloria pra caramba. Já esse material, só 0,08. É um ferro que você bota no fogo, em 10 segundos você está queimando a mão. Mas aqui, se você bota uma água para ferver, para fazer nosso miojo, que eu adoro, demora, meu amigo, porque o calor específico da água é muito alto. E qual é o valor desta coisa linda, maravilhosa, que é o nosso calor específico? Vai ser uma razão entre a capacidade térmica dessa substância dividida pela massa dessa substância. O nosso Czinho vai ser o Czão sobre o M. De posse de todos esses conhecimentos, agora nós vamos finalmente chegar à equação da quantidade de calor e como a gente vai calcular essa quantidade de calor de uma forma rápida, eficiente e mortal.